Olá, boa noite. Boa noite, professora Nair. Neide, vamos lá. Isso. Daniel, boa noite. Olá. Olá, tudo bem? Tudo, você está me ouvindo bem? Tô sim. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui. Peraí, só um pouquinho. Fica tranquila Tô que a gente hiper. tem alguns minutos ainda. Boa noite, Rita, tudo bom? Boa noite, Felipe. É a primeira vez que você faz uma live assim, Brunão, ou não? Ai, primeira vez, doutor. Tô hiper Ah, nervosa. com o quê? Isso é um sucesso, né, Ed? Você vai ver que. Deixa eu abrir minha cola aqui, que é aqui que eu anotei as coisas que a gente vai conversar, algumas delas, né? Ainda está faltando alguns minutinhos, o pessoal está entrando. A Galagami já falou assim para você, calma, Neide. Eu acho que tá. Margarida, minha amiga. Sua amiga? Um beijão para você também, viu? Ah, Um beijo, Gal. Melhoras pro Pedrinho. melhoras pro Pedrinho, bonito nome, hein? Tia, estamos aqui, calmamos você. A Mara Mara, Rúbia, minha isso sobrinha. mesmo. Tua sobrinha, então, já mandou aí também para você ficar mais calma. Já são 7 horas no seu telefone ou não? Já, Já? né? Então, Já. já. Então, boa noite, gente. Começando aí mais um C-Chat conversando sobre o uso medicinal da cannabis. E hoje eu trago, boa noite, Vitor, uma pessoa assim fantástica, uma pessoa inspiradora que é a Neide, né? Quando a gente fala sobre cannabis para uso medicinal, né? Embora assim todos os cientistas foram muito importantes para aquilo, para chegar até onde nós chegamos, mas eu acho que o que deu a chave tudo foram as mães como a Catiele, as mães como a Margarete da Pepe, as mães como a Cidinha da Cultive e as mães como a Neide, né? A Neide, ela no cantinho dela, quietinha, sem muito alarde, vocês vão ver assim, que gigante que é a Neide. E ela realmente é inspiradora, ela me inspira demais em diversas coisas, né? A Neide, ela é uma empresária, ela já teve participação em agência de viagem, mas num dado momento da sua vida você adota duas crianças que são irmãos, certo? Certo. Isso foi em que ano, Neide? Isso, eles chegaram pra gente em 2012, final de 2012, mas nós já estávamos na fila há 4 anos. Já estava o quê? Desculpe, não ouvi. Na fila da adoção há Ah, 4 anos. E eles chegaram em 2012. dois irmãos. Novembro de 2012. A, Dois a, irmãos, o Vitor e a Cauã. a Caiana era um pouquinho mais velha, né? E depois o Vitor era bem novinho na época, não era? Sim, tinha 10 meses. E aí, logo depois, assim, de algum tempo, você percebeu que o Vitor tinha um probleminha de saúde, não foi? Sim, Como começou com. Sim, foi 4 meses após a chegada deles é que nós percebemos uns espasmos, bem sutil. que já te chamou a atenção que tinha alguma coisa de diferente, certo? Sim, E, corretíssimo. e isso foi evoluindo, né, até ele ter crises convulsivas um pouco mais acentuadas, e aí ela tem o diagnóstico de síndrome de West. Demorou muito para ter esse diagnóstico, Neide? Demorou, né? Demorou bastante, porque assim, o Victor, como ele falava, ele andava, ele precocemente, ele sempre foi muito hiperativo, né? A gente sempre achava ele assim, com 7 meses ele tentava pular o berço. Então, assim, como ele era muito hiperativo,
e ele já andava, já falava algumas palavras, os médicos, foi difícil diagnosticar, né? E eu sempre achei que ele também tinha um pouquinho do autismo, porque ele andava muito na ponta dos pés e tinha alguns movimentos repetitivos, né? Só que só foi descobrir realmente que ele tinha uma síndrome com 2 anos e 8 meses. Foi a primeira síndrome que nós descobrimos, Com dois que é a anos, OS. que foi com 2 anos e 8 meses. Né? Isso, O Vitor chegou a ter 80 crises por dia, não foi isso? foi. Foi Foi isso. Eu nessa, fazia gráfico. foi Uhum. nessa época ou não, Neide? Foi logo no começo ou foi mais tardiamente que isso aconteceu? Foi mais tardiamente, porque assim, as crises começaram a iniciar com um espasmo bem sutil e foi aumentando, e nós passamos por vários alopáticos, e aí, coração de mãe não se engana, eu acabava trocando de médicos, né? Porque eu achava que alguma coisa tinha que dar certo, né, doutor? Os remédios não estavam, em vez de controlar, estavam aumentando cada vez mais. Aí, com 2 anos e 8 meses, ele já estava em torno de umas 60 crises por dia e a gente diagnosticou a Oeste. Nós entramos com a medicação, que aí foi o quinto médico, né, na época que diagnosticou. Ainda me culpou na época que eu estava atrasada. Como? É, Ainda essa, estava né? atrasada, estava atrasada, e aí eu mostrei todos os exames, por todos os médicos que eles tinham passado, e não que não tinha diagnosticado essa síndrome tão grave, que era a síndrome de West. Aí nós entramos com a medicação, foi no final, foi também perto de novembro e de 2013, e logo depois ele completou 3 anos, e aí a gente melhorou, mas depois migrou para uma síndrome chamada Lennox-Gastaut. E assim, Foi no final de 2014. ah, se a gente assim ainda, né, pensar, né, espera só um minutinho, Neide, deixa eu dar oi pro meu filho, pro Enzo, né, que senão ele Claro. vai me cobrar depois. Oi, filho, obrigado, você está assistindo. E aí, se isso não bastasse, também já aproveitar e mandar um abraço para o Leandro, né? O Leandro, que é um grande parceiro, um grande amigo, já mandou um abraço. As mães Ah, canábicas manda aí. também estão aqui Um com a beijo pro gente. Leandro Neto. Ah, Beijão pro Leandro Neto. o Marcelo Greco, assim, tá bem animada hoje aqui. Mas se isso não bastasse, né? De ter essa síndrome com o Vitor, quase que 60, entre 60 e 80 crises por semana, a dificuldade para achar o diagnóstico, ainda temos ainda uma cereja do bolo, que foi a descoberta de 2 aneurismas cerebrais em você. Então, no meio disso tudo ainda, você fez um tratamento para aneurisma cerebral. Sim, Correto isso, foi assim. Neide? Nós descobrimos o primeiro com 4 meses que eles chegaram. Eu descobri primeiro a epilepsia no Vitor. 2 meses após, que seria no total de 6 meses, eu descobri que eu tinha um aneurisma, que foi um achado, graças a Deus. Foi um achado Graças a Deus. do tamanho de um ovo de codorna, que o médico, eu nunca esqueci mais do que ele falou. E aí não caía ficha para mim, porque estava tudo muito novo, né? Não caía ficha que eu estava com um aneurisma que podia ser rompido a qualquer momento. E o meu neurologista na época falou assim, ficou mais de uma hora comigo na sala, tentando explicar. E ele falou, vai para casa, não deixa ela ficar nervosa, não deixa isso. Porque eu falava assim, gente, eu tenho uma agência de turismo, meus filhos chegaram agora, eu tô com a guarda provisória, se descobrirem, vão tirar meus filhos de mim. E eu fiquei maluca, né? Doidinha. Porque já E eram aí, seus filhos, né? Nesse momento entrou na sua casa, já já era eram meu seus filhos. filho. Então, a nossa história, Ah, doutor, é uma história muito, sim, muito linda mesmo. Eu tenho muito orgulho de falar da minha história, eu fico muito emocionada. Eu já era voluntária do abrigo há muitos anos, e quando eles entraram, a gente realmente se apaixonou. A menina me escolheu e o menino escolheu meu marido, a gente brinca, né? Porque o Vitor chegou lá com 2 meses, mais ou menos. Só que a história deles foi muito rápida para adoção, né? Então, quando foi em novembro, eles já vieram para a gente. E eu sempre falava, nós estava na fila para uma criança só. Quando nós passamos a conhecê-los, nós falamos, conversamos, né, em comum acordo, vamos mudar o perfil, vamos pôr 2 crianças.
ok, vamos. Se for ele, se Deus tiver que mandar para ele, vai ser para gente. E Deus mandou eles para gente. Então, assim, eles tinham que ser nossos filhos. Foi amor à primeira vista. E assim, são meus filhos desde sempre. E E, aí a gente estava com medo, né, da cirurgia e o juiz descobrir e tirar a gente, porque a gente estava com a guarda provisória. Mas enfim, deu tudo certo. e assim, né, eles são seus filhos desde antes deles estarem na sua casa, porque eles já te escolheram no abrigo, né? Que é Uhum. uma particularidade da Neide que você sempre teve envolvida nesse lado social. Não foi uma Sim, coisa, uma novidade para você. Né? E sim. em algum momento, né, as coisas não estavam funcionando bem com os alopáticos, 80 crises por dia, quase, né? 80 crises por dia, Foi por né? dia, doutor, porque quando migrou para Lennox, gastou, que ele precisou usar o capacete, passou de 80. Eu não conseguia mais fazer o gráfico, porque os médicos pediam para mim fazer o gráfico, que horas era, a intensidade, quanto tempo durou, e eu cheguei até 80, depois eu passei, porque era diariamente, porque se ele não tinha o espasmo, ele tinha a oeste, se ele não tinha a oeste, ele tinha a Lennox, que é a que jogava ele no chão. Então, por dia, foram mais de 80 crises. Algumas vezes, né? Não é fácil ver um filho convulsionando tudo isso. E, e que momento foi, né, que você começa a procurar sobre a medicação com canabidiol, né? Como foi isso? Então, o ano de 2013 foi o ano que praticamente eles chegaram no final de 2012, né? O ano de 2013 foi a saga de procurar um médico, enfim, de passar por algumas coisas. Em 2014, eu comecei a ouvir falar do canabidiol e aí foi onde eu fui buscar, onde eu mergulhei, assisti filme, assisti documentário. Eu comecei a entrar em grupos de acolhimento para poder tentar entender, porque antes eu era muito preconceituosa, como todo mundo, né, que não tem conhecimento. Então, hoje eu falo, a falta de informação é o que causa o preconceito. Então, era aquela época que falava, quem estava lá nas esquinas fumando, falava, ai, maconheiro ali e tal, essas coisas, por causa da falta de conhecimento. Quando eu tive o problema do meu filho, que eu falava, a gente tomou tudo que é remédio, e aí começou a história do canabidiol, eu falei, não, peraí, deixa eu buscar, deixa eu entender. E foi a partir de 2014. E aí é uma coisa muito bacana, porque o sexto ou quinto ou sexto médico que você passou, que foi o que prescreveu Isso mesmo. o Isso, canabidiol. Só que não era exatamente. ele não estava talvez muito habituado com a prescrição Ele estava começando, ele e estava deve começando, ter doutor. ficado com um pouco de receio e te passou uma medicação um pouco fraca para o problema do Vitor, né? E você Enfim, não teve resposta, não foi isso? então, esse médico, ele foi, eu falo até hoje, ele virou nosso amigo pessoal também, e ele foi o que ouviu a nossa dor, ouviu o nosso sofrimento, a nossa dor, a nossa súplica, e eu falei, doutor, pelo amor de Deus, eu assino qualquer lugar, porque todos, uma bambambam de São Paulo negou e quis provar para mim, para meu marido, que não sabia o que ia acontecer daqui a 10 anos. E eu falava para ela, doutor, eu quero saber o que vai acontecer agora. Numa dessas crises, meu filho não volta. Por que eu quero pensar daqui a 10 anos, doutor? Eu quero pensar agora, eu quero dar qualidade de vida para ele agora. E aí ela falou que ela não ia, fiz a dieta cetogênica e ela falou que não tinha o que fazer. Hoje ela prescreve, hoje não, há 2 anos atrás eu já soube que ela estava prescrevendo. E aí eu fui no sexto médico e ele falou, olha, Neide, ele é bem honesto, bem sincero, ele falou, olha, eu estou começando a estudar agora, isso em 2016, e eu vou prescrever para você. Só que tinha uma marca que era aquela líder no mercado, e aí ele prescreveu essa marca. Só que para o Vitor não deu certo. E, Não sei se é a concentração, não sei, não só sei que não deu certo para ele. o que eu acho assim bacana nisso, por isso que eu toquei nesse assunto, porque assim, mesmo frente a um resultado que não tinha dado certo, você não desistiu, né? Você Não, eu fiquei continuou um ano com procurando, essa né? marca. Eu fiquei um ano com essa marca e eu falei, não, uma hora vai dar certo.
E eu ficava muito assim, poxa, por que que algumas crianças estão dando certo e a minha não? Por que que o meu filho não está dando certo? Por que que outras... E eu via, eu ficava angustiada nos grupos, eu falava, gente, o que está acontecendo? Mas eu falei, não vou desistir, eu vou continuar. Então, assim, sobe dose, desce dose, muda para cá, muda para lá, tal. Até que depois a gente acabou. Neide? Oi? Oi? Tá me ouvindo? Então, tinha dado uma cortada, assim, não sei se falou só para mim ou se falou para todo mundo, mas foi bem no finalzinho. Repete esse final aí para gente que você Então, falou, por favor. nós ficamos um ano usando essa marca, mesmo não tendo o resultado que nós queríamos, porque eu acreditava que ia dar certo. Eu acreditava que o medicamento daria certo. Por algum motivo eu tava errando, ou o organismo do Vitor era certo. Então a gente aumentou dose, diminuiu dose, mas a gente acabou indo para uma outra opção de canabidiol, com uma concentração melhor, e aí a gente começou a sentir resultado, porque eu sempre achei, doutor, do mesmo jeito que o Vitor usou vários, mais de quase 20 alopáticos diferentes, era vários remédios que ele tomava durante o dia inteiro. Eu falava assim, do mesmo jeito que ele é resistente a alopáticos, ele vai ser resistente ao canabidiol, então eu vou ter que buscar uma nova opção, porque essa marca talvez não seja boa para o meu filho, é boa para outros, mas para mim não é, então eu vou buscar uma nova marca. E aí foi o que eu fiz. E isso, assim, eu acho muito bacana a gente falar isso, porque o canabidiol, como qualquer outro produto farmacêutico, qualquer outro remédio, nem sempre você acerta logo de cara. São vários tipos de espectro, temos os isolados, full espectro, o espectro ampliado. Então, assim, nem sempre a gente consegue, né? É uma coisa muito pessoal. E acho isso assim que você foi assim uma guerreira por você continuar acreditando, porque hoje, né, a gente sabe do resultado que foi o canabidiol para o Vitor. Hoje o Vitor está com quantas crises convulsivas por dia, assim, o normal, tá? No dia a dia dele. Não tem, o Vitor não Não, tem. não tem mais crise Não. convulsiva, hein? Que, O que, Vitor, ele ah, ficou 1 ano e 2 meses zerado, doutor. Zerado. Foi quando ele começou a recuperar tudo, né? Recuperar a fala, recuperar o andar, porque o Vitor teve um momento que as crises eram tão fortes. Eu dormia com ele, dorme comigo até hoje, que eu não vejo ele dormir sozinho, eu tenho medo ainda, né? Mas eu dormia agarrada, porque assim, o meu marido ele tinha que trabalhar, né, para buscar, porque a gente, no começo, a gente tinha que pagar o medicamento. E eu, às vezes, eu ficava sozinha, então eu falei, não, não vou deixar ele sozinho, ele dormia comigo, agarrada com ele. Então, assim, às vezes ele tinha as crises que não dava para perceber, mas eu sentia por estar coração de agarrada mãe. com ele. Coração de mãe, né? Mas eu sentia o nervo, né? E assim, e muitas vezes a gente acordava, eu briguei muito com Deus, porque eu falava, meu Deus, por que tanto sofrimento? Porque eu sofri muito. Ver o seu filho convulsionar, teve uma vez que os olhos dele vazou um vasinho e ficou todo vermelho, e eu corri para o hospital, e aí o médico chegou e falou assim, fiquei lá internada 1 dia e meio, e o neuropediatra não foi vê-lo porque ele tomava canabidiol, porque o médico era de São Paulo. Eu achei um absurdo isso, Mas sabe? é um absurdo E isso. É que você achou, isso é um eu falo, absurdo. como assim? Como não vai vir ver o paciente, né? E aí, assim, enfim, isso faz muito tempo. E, assim, é muito difícil, doutor. A gente se sente impotente, a gente se sente mal. Eu entrei várias vezes em depressão, porque foram 5 anos e meio convulsionando o Vitor, todos os dias. Depois começou a diminuir, mas ele convulsionava. Em vez de ser 80, foi 60, foi 40, foi 30, foi 20, e foi diminuindo. Até que a gente conseguiu, assim, uma coisa fantástica, que o pessoal falava, Nid, você marcou as datas, eu tenho tudo marcado, doutor. Com 7 Eu meses sei. do canabidiol, você sabe, né, doutor? Com 7 meses do canabidiol isolado, eu falo que eu sou fã do isolado, né? O Vitor parou a Lennox. Ele passou a não usar mais o capacete. Então, assim, para mim foi muito importante. Hoje a gente está usando, né, a concentração tanto do isolado quanto o do THC para poder melhorar a parte do autismo do Vitor. O senhor recomendou que o THC seria bom
para dar uma melhorada, porque o autismo dele tá assim. Não esqueço quando eu fui no seu consultório que ele quase derrubou aquele biombo que tinha lá. E eu assim, solta ele, solta ele. Ele falou, não, Vitor, pelo amor de Deus, não dá para soltar o Vitor. Não, não, mas se Então, segurar é pior, pode deixar. O consultório já é para isso mesmo. Mas assim, eu acho muito bacana, né? E aí, conhecendo um pouco a história da Neide, eu achava surpreendente. Então, assim, o Vitor tem uma série de limitações físicas, cognitivas, mas até escola de surf o Vitor faz, né? pai, tá amando, Tá tá gostando amando. de A primeira fazer? escola, não, assim, a primeira escola do mundo de surf adaptado. É a minha cidade, aqui em Santos, né? Mas assim, ele ama fazer. Nós fomos para a praia final de semana e ele surfou e assim, por causa da pandemia, parou o curso, né? E aí nós levamos ele. Ele não esqueceu, doutor. Eu postei o vídeo, ele ainda faz com a mão, assim, sabe? Não, eu vi o vídeo, né? Ele É não assim, esqueceu. é uma gracinha, né? A gente vê assim o Vitor fazendo isso. Parabéns para o pessoal lá de Santos, que faz, né, essa escola aí de surf. Eu não sei se o Sebastião Surf é lá da Não, escola é o dele. Cisco. Hã? Não, é o Cisco, que é um Ah, surfista já, né, renomado na cidade, já ganhou vários campeonatos, ele que tem o projeto e ele que conseguiu junto com a prefeitura, nosso prefeito também ajudou apoiou, né? bastante, apoiou. E assim, o que é muito legal na minha cidade é que agora está tendo muitas coisas para pessoas com deficiências, né, intelectual e qualquer tipo de deficiência. Então, assim, tá sendo muito bom porque a gente está podendo participar de várias coisinhas aqui no Santos. Só quem vê como é que é a felicidade do Vitor e dos outros alunos que tem lá, né, fazendo isso é uma coisa assim emocionante de se ver. Inclusive, Neide, quando você tiver, que aqui tem gente já falando, Andréia Paixão Araújo falando, o Cisco Arana, né? Se um dia ele Isso, vocês tiver caramba. uma disponibilidade e quiser fazer uma live com a gente aqui do Sechat, a gente que já fez uma matéria com ele uma vez, a gente está assim, gostaria muito de ouvir, né, o que motivou ele, porque é um projeto muito bacana, né? O surf é um esporte completo, então a gente vê essas crianças fazendo surf, a alegria que elas têm, é um negócio assim que emociona a gente. E isso, identifiquei isso, né? Era muito notório na Neide o quanto que ela buscava, né? Coisas diferentes, que pudessem estar ajudando o Vitor, e o quanto que ela se incomodava. E aí que vem, né, o porquê que a Neide está aqui hoje, né? Porque não bastava ela ser mãe de duas crianças, com o problema que o Vitor tem, de estar fazendo tudo isso, de ter uma dedicação praticamente exclusiva para ele. Se não bastasse tudo isso, a Neide colocou como um propósito de vida dela ajudar outras mães que passam por um problema como esse, né? Então, essa dificuldade de estar muitas vezes, né, conseguindo fazer as coisas, como você ficou muito tempo perdida, foi 5 anos vendo seu filho convulsionar, né? E aí que é o motivo da Neide estar aqui, né, que se existe uma forma de explicar o que é acolhimento, né, um exemplo de acolhimento, esse exemplo se chama Neide, a pessoa que faz um acolhimento já de natureza. Eu vou te pedir para você me contar essa história, como começou, né, essa sua ligação com o acolhimento, mas antes eu preciso mandar alguns agradecimentos. Estou mandando para a Fabiana, minha esposa, que entrou, minha mãe, Leda, que não deve estar mais brava comigo, porque entrou também, ela ficou 2 lives sem me assistir. Eu sei que quando minha mãe está brava comigo, que ela não assiste. O Marcel Greco, o Evandro da Cristal Shop, a Mari da Atual Mania e o Maurício, conhecido também como Mauricinho do Unibanco. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado, professora Mari da Atual Mania. E Mari, escuta o que a Neide fez com essa questão de acolhimento. Conta pra gente como é que foi isso, Neide.
Assim, é bem complexo, né? Então, assim, eu sempre tive na veia, vamos dizer assim, a ação social, né? Eu e o meu marido, né? A gente sempre participou de muitas ações aqui na cidade. Eu sempre fui aquela de acolher mesmo, de ajudar no trabalho, de ajudar, de dar oportunidade para as pessoas, de ceder espaço. Eu sempre fui muito assim, né? Muito coração. E aí, a partir do momento que o Vitor chegou na nossa vida, teve um tempo que eu fiquei parada, porque eu tinha que cuidar dele. Eu abri mão do meu trabalho, eu abri mão da minha vida social para poder me dedicar a ele, né? Só a ele. Às vezes eu falo, nossa, eu envelheci 10 anos, mas eu envelheci fisicamente, mas minha alma, sabe? Assim, eu sou muito grata a Deus por ter me dado 2 filhos, por ter me dado o Vitor. Com ele, eu estou aprendendo a ser melhor a cada dia. Com ele, eu estou aprendendo a amar mais as pessoas, mais do que eu amava antes. Eu dar mais oportunidade do que eu dava antes. Então, assim, eu passei dentro dos grupos, eu senti muita necessidade, porque de um acolhimento mais, assim, talvez mais forte, mais próximo. Hoje eu tenho amigos que eu fiz, mas é muito poucos, né? Amigos que eu fiz desde quando eu entrei para os grupos de acolhimento. E aí o Vitor foi melhorando e foi me dando força para poder, da mesmo jeito que o Vitor estava melhorando, e mesmo assim, eu falava assim, gente, o meu não deu certo, mas eu tô tentando. Foi indo. E aí eu falei, não, vou montar um grupo de acolhimento, porque as mães falavam, Neide, monta o seu grupo, faz o seu grupo, né, para a gente ficar mais focada. E aí eu montei um grupo no WhatsApp de acolhimento geral, não é só para mães, é para pacientes em geral. Então, assim, tem paciente que tem ela, tem pacientes que tem. Parou, doutor? Tô aqui, tô ouvindo. Ah, então, tem paciente, tem pais, tem mães, né? Então, assim, e aí o grupo, eu falo, o grupo não é só meu. O grupo é de todos os participantes que estão lá. Porque ninguém faz nada sozinho, né? Ninguém faz nada sozinho. Então, assim, nós trocamos experiência, nós falamos os relatos, né? A gente chora junto, a gente vibra quando, a cada evolução, a cada causa que ganha, a cada ação que ganha, a gente vibra por eles, né? Porque a gente sabe o quanto o custo é alto. Então, assim, o grupo, assim, eu aprendi muito, né? Aprendi muito com o senhor também, porque muitos Imagina pacientes. comigo. Eu que aprendi muito com você, aprendo até hoje. Não, porque assim, o que acontece? Às vezes o paciente vinha, né, e assim, falava, ai, eu tô, não tá dando certo, não tá dando isso e aquilo e tal. Eu falava assim, conversa com o doutor, talvez seja alguma infecção, talvez. E assim, e isso, às vezes as mães falavam assim, não, é o óleo que não tá dando certo. Não é, porque assim, o óleo não vai te trazer um resultado negativo da noite pro dia. Alguma infecção, alguma coisa mudou no metabolismo do organismo que então conversa com o médico e tal. Aí conversava com o médico e a gente troca as figurinhas. Então, assim, o médico mandou fazer assim, assim, assim. Olha, era realmente infecção urinária, era dor de dente. Então, assim, a gente vai aprendendo. E aí, todas as pacientes que normalmente a gente no grupo de acolhimento, o pessoal, eles pedem indicação de médicos, e eu, particularmente, eu gosto, assim, tem várias listagens de tantos médicos aí. Mas eu, Neide, eu gosto de indicar aquele médico que eu sei que a gente vai e a gente vai sair com retorno bom. A gente vai sair satisfeito. Então, assim, é muito gratificante quando você indica um médico, porque quando o paciente chega para a gente, doutor, que chega para vocês também, ele chega muito debilitado, ele chega com o emocional lá embaixo, ele já está desacreditado de A tudo. família chega doente, não é só o paciente, né? Ah, Exatamente, exatamente. A família chega. O senhor ainda falou isso para mim quando eu levei o Vitor. Ele falou: eu tô pensando mais em você, Neide, sim. porque a mãe sofre demais, né? E nem todos os médicos pensam dessa forma, né? Então, assim, é o que eu falo para as mães.
quando vai no médico, busca saber relatos. Porque às vezes a mãe não tem dinheiro para pagar uma consulta, arruma dinheiro para pagar e chegar lá, não deu certo, não gostou, não foi bem atendida. Então, assim, eu tomo todo esse cuidado para indicar. Eu conheço várias marcas, eu sei as concentrações. Então, assim, eu uso tal marca. Aí eu falo, olha, a concentração é assim, assim, assim. É boa, não é? Não tem é boa ou não é. Você vai ter que testar, porque para mim pode ser não e para você pode ser sim, Sim, pode ser não boa é? para um, ruim para outro. Assim, tem várias mães aqui que estão colocando aí que você ajudou muito elas. A Eli, a mãe da Maitê, Ai, colocou, e a ela, Eli é muito bacana porque o dela também foi difícil achar a dose da exatamente. Maitê, e como você, ela também não desistiu disso daí. E que eu acho isso mais bacana de tudo é que você faz tudo isso por amor. Você não tem, né, nesse grupo, você não cobra para entrar, você não cobra Não, o para pessoal ajudar as fala, às pessoas. vezes o pessoal, antes, doutor, eu fazia, hoje as empresas fazem, né? Toda a parte da Anvisa e tudo mais. Antes, eu fazia para as pessoas, Eu lembro. né? Então, eu fazia tudo, tinha aquele termo, tinha laudo, tinha isso, então assim, eu Era um oriento saco tudo. aquilo, tinha um monte de gente que tinha uma No, dificuldade muito grande para estar fazendo, né? E aí, nessa época, assim, eu mesmo utilizei da Neide várias vezes, quando eu senti que um paciente tinha alguma dificuldade, que me ia falar assim, olha, faz um favor para mim, dá uma ligadinha para a Neide, ele é mãe de uma paciente, de um paciente Uhum. meu, que ela vai te ajudar. Né? Então, assim, eu sempre te admirei muito porque você fez toda essa doação de forma muito gratuita. Né? Mesmo ninguém tendo pegado na sua mão para estar fazendo tudo isso, né? Você fez, né? Ah, aqui ele está falando graças a seu empenho. Imagina, ele graças a você ter acreditado. Né? Quando a gente teve resultados que não foram ruins, quando a gente precisou mexer nas medicações alopáticas, fazer diversas experiências para ver, a gente sabe o quanto é difícil uma mãe ver o filho convulsionando, às vezes assim, é difícil ter paciência, às vezes, para o remédio fazer efeito enquanto você está vendo tudo isso. E eu sei que muitas vezes algumas mães que estavam com essa ansiedade, você foi lá e acalmou, falou assim, não, calma, né? Espera, Sim. daqui a pouco dá Calma, um tem tempo para sempre o você tempo. conversar com o seu médico. Então você faz um trabalho também Sim. de suporte psicológico para essas pessoas. Isso que eu Sim. acho assim fantástico, toda essa doação que você dá. Então, eu acho fantástico o fato de você pegar duas crianças, né, de você ter adotado com todo esse amor, assim, que mais mãe do que muitas genitoras que existem por aí, de você ter procurado sempre para o seu filho o melhor, mesmo quando tudo parecia que não tinha saída, você continuou, você acreditou, mesmo com o primeiro resultado não tendo sendo o melhor possível, você não desistiu, né? Então, assim, e depois que você conseguiu achar, né, vamos falar assim, um lugar ao sol para o Vitor, né, você começa a ajudar um monte de outras pessoas, de mães, de pacientes que estavam. Então, assim, é um reconhecimento que o Sechat faz para você, Neide, de todo o Muito bem que obrigada. você faz para essas pessoas. Né? Que você, no seu canto, sem alarde, sem falar nada para ninguém, você faz tudo isso. Tem uma frase, de quem que foi essa frase? Eu já vou lembrar já, que fala assim, se alguém souber aí, é uma frase muito conhecida, me ajuda a lembrar. Acho que é Madre Teresa de Calcutá. As mãos que ajudam, né, são mais eficientes que os lábios que rezam, uma coisa assim. E a caridade é isso, é essa doação, né, é tudo isso que você faz. Tá? Então, fica aqui, né, nossa homenagem a você, né, de toda a Muito equipe obrigada. do Sechat, de toda a equipe do SEC, de todas as outras mães que estão nos assistindo, né, a pessoa que você é, Neide. Nosso muito obrigado para você. E Eu que agradeço, doutor. De imagina, Neide, coração, pelo convite, por eu estar aqui representando tantas mães, porque tem tantas mães que trabalham também de acolhimento.
né? E representar essas mães, porque a gente, né? Vamos dizer assim, às vezes eu falo assim, eu pareço uma fortaleza, porque eu pego o telefone, eu fico o dia inteiro no telefone com as mães, o dia inteiro. E aí, às vezes, meu marido fala assim, Neide, você tem que parar para almoçar, Neide, você tem que parar para jantar. E eu falo, não, mas eu preciso dar uma palavra para essa mãe. Então, assim, doutor, eu fico muito, mas muito feliz em cada relato que eu recebo que fala, olha, você me indicou um médico top, olha, eu saí muito feliz, eu saí. E assim, às vezes a pessoa só precisa de uma palavra, Sim. a pessoa só precisa de um colo, né? E eu assim, eu tento dar esse colo para essas pessoas. Às vezes eu quero um colo, eu ligo para minhas amigas. Ali é uma que às vezes eu ligo para a gente conversar um pouco. Tem a Mari, tem várias mães que a gente fez uma amizade muito grande e a gente conversa. E assim, eu só tenho gratidão por você me dar essa oportunidade de falar um pouco, né, da nossa história, de falar um pouco da história do meu filho. E eu estou participando de um grupo, doutor, deixa eu Ah, falar, que senão a fala, gente fica fala, bravo. fala. É assim, eu estou participando de um grupo de umas mães que é a SAF, que é Síndrome do Álcool Fetal. Então, são mães super guerreiras, que a gente está, elas estão com projetos e eu quero trazer esse projeto para mim também, de fazer a conscientização do álcool na gravidez, né? Então, essa patologia, normalmente, é quando a mãe toma álcool durante a gestação e não sabe. Esse grupo de mães é um grupo, a maioria é de crianças que são adotadas, mas isso não quer dizer que as outras não, é que as outras não aceitam. Então, Sim. essa característica, às vezes, é muito sutil e às vezes tem característica física, enfim. Só que a comorbidade é muito grande, de algumas e outras não. Então, a gente está levando, e elas estão levando, que eu só estou participando do grupo, divulgação, conscientização, tanto a população quanto a parte médica. Né? É um grupo Poxa, muito legal, que eu quero que o senhor conheça também. Né? claro. Eu quero já apresentei, já falei também com o pessoal da Health Meds. Eu quero colocar eles porque às vezes a cannabis pode ser boa para eles também, Claro, entendeu? lógico, assim, Né? super bacana. Então, Ah, eu tô assim, fazendo bem devagarinho, porque tem muitas pessoas, às vezes, que têm preconceito, né? Então sim. eu tenho que ir bem devagar. E como já dizia Einstein, né, triste o tempo que é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito, né? Vi que está aí também o Gilberto Castro, é um paciente amigo, não é meu paciente, mas é meu amigo com esclerose. Obrigado, Gilberto, de você estar aqui. Como é que a Simone Diniz Cordeiro está divulgando? Eu pedi para você agora falar o nome dos dois Ela é grupos. da Do seu, ela SAF, colocou @famílias _ SAF SAF Brasil. Brasil. Tá? E o seu grupo, qual que é? O meu é underline, Transformando Vidas, 1929, que é a data Transformando, de nascimento dos meus filhos. Transformando Vidas, 1929. Isso. Puta, sensacional. Parabéns para você. Famílias SAF Brasil, Simone, parabéns pelo grupo. Né? Tenho certeza do sucesso que você tem aí do seu lado, um peso pesado aí, que é a Neide. Né? Essa daí decola um avião em 50 metros de pista. Neide, para que assim, para que eu consiga passar, né? Porque tem algumas pessoas que estão nos assistindo, por exemplo, a minha primeira professora, né, a Nair, foi minha primeira professora do prezinho, tenho um amor muito grande por ela, está sempre me acompanhando, tá me assistindo, ela não perde uma, mas ela não tem nenhum contato, assim, a filha dela é super bacana, e quando eu falo alguns relatos, assim, ela olha assim para mim com uma cara pensando, né, será que é isso mesmo? Será que ele está exagerando? Eu gostaria que você me contasse, contasse para todos, né, algumas histórias. Neide, você está aí? Oi, tô aqui, tô aqui, Ah, tô tá. aqui. Algumas histórias que te comoveram. Sei que são tantas, mas se você puder exemplificar para a gente alguma delas, ia ser bacana. Ai, olha, são muitas.
São muitas, muitas, muitas. E assim, então acho que tem as que eu não consegui ajudar por algum motivo, que eu fico muito triste quando eu não consigo ajudar, sabe? Eu fico muito brava. Mas assim, vamos dizer, tem um relato agora fantástico da Eli. Ela me mandou no Dia das Crianças um vídeo da Maitê brincando, interagindo, coisa que ela não tinha feito ainda até agora. Então, assim, é uma emoção de muito grande de ver a felicidade da Eli e de ver a evolução da Maitê. Né? Então, ela me mandou no Dia das Crianças, eu ainda falei para ela, um presentão para você. Um relato que eu acho que, sim, tem uma mãe de Porto Alegre, Marisol, ela usava uma outra marca e a gente sempre conversava, e eu falava, conversa com a médica, e ela não estava aceitando a dose e tal, enfim. Ela acabou depois mudando a marca, e às vezes ela ligava para mim, ela estava gritando, ele estava se automutilando, ele estava... E aí ela ligou para mim e falou, e assim, eu faço sempre o acompanhamento, né? Vamos dizer assim, conseguiu, que nem agora, uma mãe falou assim, olha, o médico conseguiu, o que que eu faço? Eu falei, agora você vai fazer a Anvisa. Às vezes eu falo, ou eu encaminho para a empresa que o médico prescreveu, ou eu falo, se você quiser eu te ajudo por telefone, eu vou fazendo junto com ela, né? Quer dizer, ela vai fazendo e eu vou falando. E aí depois você vai fazer a importação e tudo mais. Então, assim, eu sempre faço isso. E aí essa mãe, ela chegou falando, Neide, eu quero mudar a minha marca, porque não estou tendo resultado, já estou um ano com a marca. E aí ela mudou, e o filho dela estava gritando, estava berrando, estava se automutilando, e ela me mandou uma mensagem assim, Neide, olha meu filho. Né? Porque eu falei, conversa com a médica aumentou a dose, ela trocou, né? Aumentou a dose. E aí o filho dela, brincando, ele é autista severo, ele não é verbal. E ele brincando, ela falou, olha o vídeo nele, ele brincando de carrinho com o filho, sabe? Então, assim, essas coisas me falam, nossa, eu tô no caminho certo. E uma que eu indiquei para o senhor, a Paula, de São Paulo, ela estava muito debilitada, ela estava muito assim, e aí ela estava desistindo. Eu falava, não, vai no doutor Pedro, eu sei que ele vai te dar uma esperança, eu sei que se for, se tiver que dar certo, vai dar certo, vai no doutor Pedro, conversa com ele. Ela foi. Quando ela voltou, ela fez um áudio, ela fez no grupo, porque eu faço assim. No grupo eu falo assim, faz o seu relato no grupo, faz outras pessoas saberem, né? Eu falei, faz seu relato no grupo. Ela fez o relato no grupo e depois ela me fez um áudio dizendo assim, nossa, mas eu até compartilhei com o senhor, eu compartilho com outras pessoas, que eu falo assim, eu acho que o médico tem que saber o bem que ele faz para o paciente, porque não é só cuidar do filho, cuidar da mãe. Sim. Então, assim, ela falou, Neide, ele me deu esperança, ele foi super humano. E ela começou a falar, e ela disse, Neide, eu te agradeço, eu não sei como te agradecer. E ela começou a falar tantas palavras para mim, que eu chorava, eu falava assim, isso me faz, eu sou mó chorona, eu falei, isso me faz ter força para continuar ajudando as pessoas, porque eu acho que a gente tem uma missão aqui, né? A gente tem uma missão. Então, quanto mais a gente ajudar as pessoas, eu acho que mais Deus nos recompensa. E talvez esse milagre que eu tinha na minha vida, de 2 aneurismas, o milagre do meu filho hoje, eu falo sempre para as mães, eu não sei o que é pior, você nunca ter ouvido a voz do seu filho, ou seu filho ter regredido e você não ouvir mais. Né? Então, assim, é muito difícil. Então, assim, eu tive vários milagres, eu sou grata a Deus, a grata a Nossa Senhora Aparecida e a grata ao canabidiol, porque eu levanto a bandeira do canabidiol porque ele dá resultado, ele traz resultado, né? E hoje a gente está com o CGB, que é o canabigerol, que é um anti-inflamatório, né? Além de ser anticonvulsivante, que está sendo muito bom também para o Vitor, né? E a gente está usando tanto o isolado quanto a gente está usando o THC, que o senhor falou, os dois com a mesma composição, né? Também do canabigerol. E é uma coisa assim que eu falo para as pessoas: você tem que testar. Se não está dando certo uma marca, você muda para outra. Porque muda. Espera um prazo. Muda de organismo para organismo. Muito. Sim, se não dá certo, você muda. E eu falei sempre acompanhamento médico, porque o que acontece? Às vezes, doutor, o que eu forço muitas pessoas é assim:
Às vezes eles entram no grupo. Ah, teve uma mãe que falou assim: olha, depois que eu comecei a usar o óleo, nem lembro o óleo que era, a urina do meu filho está saindo vermelha. Aí eu falei, gente, não é o óleo, né? Aí eu falei, busca o doutor, fala com ele, busca o pediatra, conversa. Era o que? Era infecção urinária. Então, às vezes, queima, Sim, tá achando que é. E o médico tem que saber que, né, às vezes, o senhor mesmo explicou, Neide, o nitrazepam tem que estar com 2 horas de antecedência. Os alopáticos tem que dar com uma. Então, assim, a gente fala, conversa com o médico, porque tem algumas coisas que o médico tem que saber e ele vai te ajudar. Vamos dizer, tá tomando antibiótico? Teve uma mãe que também falou que não estava dando certo. E ela falou assim: eu falei, você tá tomando antibiótico? Conversa com o médico, conversa com a sua médica, porque ele vai mexer na dose, porque o senhor mesmo disse que dá meia vida o canabidiol. sim, Né? Então, assim, todas essas informações que o senhor ensina, que o senhor passa, eu passo para as mães e passo ela buscar os médicos, né? claro, Porque o médico tem que ter acompanhamento. sim, lógico. A Como que o médico Aninha, vai acertar a dose que não sabe, né? exatamente, a Aninha, a Ana Isabel, advogada, está te mandando assim vários beijos. Você já tem Ai, convite para. A Aninha é um show, né? a Ana é um show. Não, e assim, coitada dela, né? Porque assim, a Ana é minha parceirona, né? Às De vezes as todos mães, nós. né, eu falo assim, eu falo, Ana, pelo amor de Deus, tô indicando uma mãe para você, veja o que você faz de melhor para ela, sabe? E a Ana abraça, a Ana toma conta, a Ana Toma, se envolve também. tem um coração que é maior do que ela. Isso porque ela é grande, né? Isso que ela tem. Sim, e ela é grande, Ela é né? O grande, coração mas dela é maior tem que um coração maior ainda, né? ela. Então você está com Ela é uma convite. parcerona. Você está Ela é com uma convite parcerona. para ir para o Maranhão, ela está falando aí que ama a gente. A Mari Coeli falou que estava querendo alguma coisa. Mari, depois dá uma ligadinha aqui no SEC, conversa comigo que a gente vê essa situação, fica tranquila. O Luan está perguntando assim: óleos artesanais prescritos por médicos são efetivos? Luan, como você viu aqui no relato da Neide, às vezes você mudando a marca de remédio, isso assim, de grau farma, você já tem diferenças no tratamento. Você imagine com o artesanal. O artesanal funciona, o artesanal é bom desde que seja feito de maneira adequada, mas ele é mais difícil de a gente achar a dosagem certa, a proporção de canabinoides. Então, assim, eu acho que o artesanal, ele é uma alternativa, né? Porque hoje a gente sofre muito com o acesso, né? Acesso ao médico, acesso aos produtos, os produtos ainda são caros, temos a dolarização do produto. Então, o óleo artesanal ele é uma alternativa, né? Teve uma live que eu fiz, acho umas 2 ou 3 vezes atrás, que foi com o Paulo Jordão, da Universidade do Piauí, né, que ele fala muito a respeito de uma cromatografia de camada delgada para você fazer uma análise barata nos óleos artesanais. Né, porque a gente precisa disso, senão o médico fica cego. Né, é mais um xamanismo do que realmente uma medicina. Então, isso daí, da história da Maitê, que a Elisa aqui já colocou bastante sobre isso, é verdade. Às vezes você muda a marca de óleo com a mesma concentração de canabidiol, muda completamente, porque é uma planta, então tem essas alterações, né? Ajudaram muito com meu filho, não com meu filho, mas com meu pai, que tinha 95 anos e tomava canabidiol. Cris, É a assim, Cris, meu, sua puta, paciente. fiquei sabendo do pai dela. O pai dela, infelizmente, nos deixou. A Cris, assim, ela foi mais do que uma filha, ela foi uma Ela, guerreira, né? Eu uhum. acho que o sonho de todo pai é ter uma filha como a Cris, Nossa, né? como ela é dedicada. A gente conversava Nossa, horas, horas a gente conversava. Ela é não, fantástica. é outra pessoa assim, inspiradora, né? Minha esposa tá mandando oi para mim. Fabi, eu já te falei oi assim que você entrou, eu te falei um oi. Você que não viu, mas eu não demorei não, senão depois não consigo entrar em casa. Tô aqui na clínica, não consegui hoje para o estúdio lá da Arts Club, que é uma rádio que está ajudando bastante a gente.
A Cris está mandando aí uma carinha. Cris, um beijão, saudades. Você continua sendo nossa amiga, tá? Não some não, porque você é uma pessoa inspiradora também, assim como a Neide, né? Neide, você estava nervosa no começo. Foi difícil o papo? Não, não foi difícil. Só deixa a gente bem, né? Só tem o jeitinho para deixar a gente relaxar aqui, Imagina, né? Eu estava muito pilhada. Primeira vez, doutor. Primeira vez. O senhor é um calmante para imagina, nós e para todos os pacientes. você que tem uma história linda, que eu te falei assim, você contar a sua história é sucesso, né? Sucesso porque, assim, é uma história muito bonita, né? Aí a Cris está falando, né, que o PAP teve qualidade de vida graças ao CBD. Talvez graças ao Graças a CBD, Cris, Deus. mas mais graças a você, viu? Você Sim, que deu qualidade de concordo. vida pro seu pai de todas as formas possíveis e imagináveis. Teu pai teve, assim, uma dignidade, um conforto que só uma filha dedicada como você poderia Sim. proporcionar também. Fica aí meu abraço, Cris, meus sentimentos pela sua perda, mas meu abraço por toda a sua dedicação. Então, Aninha, já, porque vai estar faltando aí 5 minutos, né, para a gente terminar essa live. Doutor, fala um pouco do canabidiol para agressividade. Simone, eu falo isso depois numa outra live, mas assim, é muito importante, melhor ainda, entendeu? Neide, conta alguma história de alguma mãe com filho agressivo que tenha melhorado com o canabidiol, que você sabe. Você lembra de alguma assim ou não? Olha, ai, é que são vários relatos, mas assim, com certeza o canabidiol trouxe qualidade de vida para essas crianças, principalmente crianças autistas, é o que eu sempre falo. Tenta usar sempre com acompanhamento médico, porque tinha uma mãe que a gente não pode fazer isso, né? Mas eu acabei doando um pouquinho do óleo no Dia das Mães, porque ela falou, Neide, meu filho tá me batendo, e ela era totalmente contra. E eu fiquei assim, eu só tava com meio frasco do meu filho, eu falei pro meu marido, e agora? Meu marido falou, dá um pouco para ela. E nós demos um pouquinho para ela. A Isso. Aninha tá aqui falando assim, fala para ela falar da Estela. Você lembra da Ah, e Estela? a Estela, então, a Estela também, ela conseguiu uma ação para a filha dela, é que a filha dela também estava se automutilando, uma história muito triste, e a filha dela está super bem, da Estela, super bem, eu fico muito feliz de ter ajudado, porque ela estava numa outra marca que não estava dando certo, e eu conversei com ela e ela acabou indo para uma marca um pouco melhor e com uma concentração melhor e está dando certo, graças a Deus. Então é o que eu falo, às vezes a pessoa fica muito tempo com uma marca só e talvez outra Às vezes um noite. rodízio ajuda bastante. Então, se você não está tendo resultado logo de cara, por favor, siga o exemplo da Neide, não desista. Imagine se a Não, Neide tivesse desistido lá atrás, como estaria o Vitor hoje, né? Não eu seria sempre falo o assim, surfista mais bonito de Santos, com certeza, né? não, top. Não, então, doutora, eu sempre falo para as mães o seguinte: a gente precisa de três coisas. A gente precisa de fé, de acreditar e de insistir, né? Então, assim, a gente precisa, e de amor, né? Amor a gente nem fala porque a gente já tem esse amor transbordando, mas acreditar, fé, insistir, a gente tem que ter sempre, porque a gente não pode desistir no primeiro baque, né? Então, a gente Sim, tem que continuar, às vezes a né? Então, vitória está a 100 metros do fracasso, né? Às vezes e é, assim, eu só quero falar uma coisa. Eu acho assim, às vezes as pessoas falam, nossa, você está expondo seu filho. Eu falei, não, eu não estou expondo meu filho. Eu estou mostrando, porque o meu filho veio com uma grande missão. E cada dia eu sei mais e mais que ele veio com essa grande missão. Então, ele sim, ele está mostrando que ele é um garoto forte, que ele já passou por muito, né? E ele luta pela vida, ele luta. Meu filho é alegre, meu filho tem um brilho nos olhos. E eu não estou usando ele. Ele está sendo, eu estou ajudando ele a cumprir a missão dele, que é levar esperança para as pessoas. Né? E eu não acho que você tá expondo o Vitor, não. Muito pelo contrário, eu acho que o Vitor, assim como você, é um exemplo, né? Espero que outras mães que estejam nos ouvindo agora ou que vai
ouvir depois, né, que isso vai ficar gravado no IGTV do Sechat, que coloquem também os seus filhos para fazer surf, porque assim, foi uma mudança na vida do Vitor, a alegria dele Totalmente, naquela prancha na totalmente. água, com um monte de Ele gente ama. cercando ele. É assim, só quem teve o Os privilégio de profissionais, ver isso, entendeu, sabe o quanto isso é importante para a vida de um menino como o Vitor. Assim, a alegria dele é algo assim comovente demais. O pessoal lá como é que fala lá do surf, qual que é o nome mesmo do surfista que fez o projeto? Cisco Aranha. Esse cara aí, meu, tá de parabéns, né? Não, e a É, equipe, ah, doutor? Então, a equipe é fantástica, porque assim, eles são terapeutas, são professores de surf, eles é demais, assim, eles preparam toda a criança antes de entrar, tem a fisioterapia, eles têm olha, é fantástico, o é amor que fantástico, é eles têm. fantástico. O amor que ele tem, que nem meu filho, ele começa a falar assim, oba, oba, aí todo mundo começou a falar oba junto com o Vitor, sabe? E assim, a integração que eles fazem, o carinho que eles fazem, e o carinho com os pais também, é muito bom, é muito importante pra gente, a gente se sente acolhido mesmo, e vale a pena a gente insistir, a gente colocar em atividades, e buscar o que é melhor para nossos filhos. Eu E posso assim, falar, posso mandar um beijo aqui? Posso mandar um beijo? então, agora eu Antes de acabar? vou abrir o microfone do Sechat para você. Você pode mandar beijo para quem você quiser. Se você quiser dar um recado, se você quiser dar um conselho para as mães, o tempo é seu. Fala o que o seu coração mandar, né? Porque o importante é que essa mensagem chegue para as outras pessoas e que a gente consiga cada vez estar ajudando mais. Então, o microfone do Sechat é Tá. seu, Neide. Pode falar. Primeiro, primeiro eu queria mandar um beijo pro Leandro Neto, pro William e para toda a equipe da Health Meds, tá? Eu tenho eles aqui no meu coração. E eu queria agradecer imensamente o senhor por ter me convidado, por acreditar no meu trabalho junto às mães. O senhor está sempre indicando alguém para poder ajudar, né? Tem essa confiança e essa amizade, que assim eu sou super grata por fazer parte da sua história também, né? De estar presente na sua caminhada e o senhor na minha. Porque, assim, desde o primeiro momento que a gente se encontrou, eu falo, e meu marido, a gente já tinha passado, doutor, por vários médicos, e ele estava bravo porque ele estava sem trabalhar e estava sem grana para pagar a consulta. E aí ele estava muito bravo, e nós chegamos, aí quando nós saímos, e ele estava bravo porque o Vitor estava muito irritado. Aí quando ele saiu, ele falou assim, nossa, o que que aconteceu, né? Ele falou assim, foi o melhor. Assim, que conversou, que explicou, que olhou nos olhos. Assim, ele também ficou muito grato. Então, assim, eu sou muito grata por o senhor estar na nossa vida, por ter a sua amizade, né? E reconhecimento sobre o meu trabalho. E o que eu gostaria de deixar para as mães, né? Para os pacientes, porque não são só mães, tem muitas pessoas que eu estou fazendo acolhimento que tem começando Alzheimer, começando demência, nossa, eu fico assim, tem um paciente que ele falou, Neide, eu não consigo comprar remédio. Eu falei, vou te colocar a doutora Ana. Vou colocar, joguei ele para Ana. Ana, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, sabe? Então, assim, eu me incomodo muito com os pacientes, eu tenho que fazer o melhor para eles, sempre, é o melhor para o paciente. E, assim, eu falo sempre assim, não desiste. Eu acho que Deus colocou uma missão para nós, e a gente tem que primeiro aceitar o nosso filho ou o nosso parente com a deficiência. A partir do momento que nós aceitamos, Tudo fica mais fácil, né? Se deu uma travadinha, mas eu acho que era isso. não esmorecer. A Ah, gente tem que regar atrás. Correr atrás sempre de melhor qualidade de vida para eles, que automaticamente vai vir a melhor qualidade de vida para nós também. É isso, doutor. Te agradeço Neide, imensamente. Estou muito Neide, feliz, doutor. é exatamente o contrário, tá? Somos nós que agradecemos ao seu trabalho,
A Tuca cantora, né, tá falando assim que ela se sente muito orgulhosa de fazer parte como voluntária desse projeto. Parabéns, Tuca, por você cuidar dessa forma desses adolescentes, dessas crianças, de você também dar toda essa energia que você tá dando. Então, assim, fica aí meu muito obrigado para você, porque a gente vê, né? Quem não viu, por favor, conheça, né, a história do surf adaptado, que vocês vão se surpreender. Neide, vai estar gravado essa Doutor, live. doutor, Diga. ó, Ah, coloca meu celular aí que eu não consigo digitar aqui, não. Coloca meu celular, quem quiser entrar no grupo, que eu acho que eu ouvi alguém pedindo para entrar no grupo, é 13 era 991 13, 13 13, 991 991, 61 9961, 991 ah, 61 ah, 5505. Quem cinco quiser cinco. conversar, participar do grupo, trocar ideias, eu estou sempre disponível para poder ajudar. Claro, queria mandar também um beijo para a Giovana, que trabalha aqui com a gente na equipe aqui do SEC. Quem quiser, depois que não conseguiu anotar alguma coisa, o telefone da Neide, entre em contato com o Sechá, que a gente vai ter todas as informações necessárias para isso. E, Neide, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua luta, obrigado pela sua dedicação, obrigado por tudo isso que você é na nossa vida, viu? E obrigado por eu ter sido o primeiro a ter feito uma live com você. Isso me deixa muito orgulhoso, né? Porque, cara, tua história merece tudo isso. Obrigada, doutor. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Tá, um beijo Um a beijo no seu todos. coração. Obrigado, Neide. A todos que nos acompanharam, que entraram depois, qualquer coisa no IGTV, vai estar gravado essa live. Espero vocês semana que vem. Semana que vem a gente vai conversar com o advogado, o doutor Rodrigo Mesquita. Vai ser muito bacana também. Tá bom? Fica gravado. IGTV do Sechat. Parabéns, Neide. Beijão a todos. Obrigada, doutor. Um Tchau, beijo a tchau. todos. Beijo Obrigada sim. pela presença de todos. Beijo. Beijo.